A seguir, Câmara Aberta. Oi amigos, tudo bem? O Câmara Aberta está começando e essa semana a gente fala sobre concurso público. Vamos conhecer a história do paraibano Caleb Dionísio, que aos 22 anos já tinha sido aprovado em 10 concursos federais. Ele foi certificado como o jovem com maior número de nomeações para cargos públicos do país. A gente vai saber qual a estratégia de aprovação dele. E também vamos receber dicas de um professor especialista em concurso. O Caleb e o professor Tiago Lucena já estão por aqui. Então roda a vinheta para a gente começar esse bate-papo. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. E nossos convidados, muito bem-vindos à TV Câmara também, muito bom recebê-los. Obrigado. Prazer estar aqui. Que bom, a gente tem esses 30 minutos para otimizar esse tema que ficou mais popular com a certificação do Caleb recentemente. Para a gente começar entendendo, Caleb, conta para a gente em que momento da tua vida você começou a se dedicar, a focar no estudo para concurso público. Na verdade, eu já tinha esse pensamento quando eu estava cursando o ensino médio e meu pai, principalmente, ficava querendo me inscrever nos concursos. E eu dizia, não, agora não é o momento, eu vou passar no vestibular, vou focar agora no vestibular. Assim que eu fizer, eu foco nos concursos. Aí, é tanto que eu fiz o vestibular e eu estava aguardando o resultado ainda do vestibular e comecei a me preparar para os concursos que estavam vindo. Esse vestibular de quê? Para Direito. Você passou no vestibular também? Foi na UFPB. Com que idade, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Então, a partir daí, você começou a se dedicar, depois do vestibular, a concurso público. Isso mesmo. Até que idade, Caleb? Eu fiz concurso dos 17 até os 22 anos. Quantos nesse período? Foram exatamente 29 concursos. Quantas aprovações? Nomeações, 10. Aí eu fiquei classificado em alguns concursos, acho que ao todo foram 22. Mas assim, um pouco distante das vagas. Mas que me chamaram foram 10. E existia um motivo principal para você focar em concurso público? Muita gente vê a questão da estabilidade financeira. Você tinha um foco assim? Na verdade, isso me motivou bastante, né? Porque eu precisava entrar no mercado de trabalho e eu encontrei no concurso público a melhor opção. Então, em vez de entrar numa empresa, procurar um emprego, eu disse, eu vou me preparar para concurso público, porque como eu almejava um salário melhor, eu sabia que eu não tinha experiência, eu era novo, e era através de concurso público que eu ia conseguir ter sucesso na vida, né? Então, isso foi a minha primeira ideia, né? Para poder conseguir um cargo que me desse estabilidade, que me desse uma segurança. Por isso que eu entrei nesse mundo dos concursos. Professor Tiago, essa segurança que o Caleb fala, eu acho que é segurança financeira, segurança de estar no mercado de trabalho, eu acho que talvez seja o principal foco de todo mundo que busca o concurso público. Com certeza. Aqui em João Pessoa, desde os anos 90, que houve um boom por concursos justamente por conta da estabilidade financeira. E agora, com essa crise pela qual o Brasil passa, crise política, crise econômica, por incrível que pareça, o mercado de concursos vem sendo cada vez mais procurado justamente para que a pessoa encontre essa paz econômica em sua vida. Consequência, então, os concursos estão mais concorridos. Com toda certeza. É preciso se preparar cada vez mais. Com toda certeza. Até poucos anos atrás, o aluno pensava que, ao se preparar para concurso de nível médio, ele encontraria mais facilidade. Mas hoje, qualquer concurso, principalmente na área jurídica, na área de tribunais, mesmo sendo de nível médio, a concorrência é bastante acirrada. Para você ter uma ideia, o penúltimo concurso do TRE da Paraíba foram aproximadamente 9 vagas para nível médio e todos os 9 candidatos aprovados fecharam a prova. Ou seja, o critério de desempate foi a idade e não o acerto de questões, já que todos acertaram todas as questões. É preciso tem que estar bem preparado mesmo. E estudar e, dependendo do concurso, torcer para ser o candidato mais velho, né? Senão não entra. A gente quer entender um pouco como era a tua preparação, Caleb. Quantas horas por dia você se dedicava? Como é que você se organizou para poder estudar para concurso? No início, como eu tinha dedicação total aos estudos, eu estava em casa, né, esperando o resultado do vestibular,
Eu dediquei o máximo que eu podia, era 6, 8, 10 horas num dia. Como eu disse, eu só descansava para comer, né? Parava para almoçar, jantar, fazer os lanches e voltava para o estudo, porque eu estava muito motivado. Eu estava querendo muito ser aprovado, então todo o tempo que eu tinha disponível para estudar, eu estudava. Cursinhos, internet, de onde vinha a fonte da informação? Na verdade, um pouquinho de cada, né? Eu pegava algumas videoaulas na internet, pegava algumas apostilas, estudava a própria lei, a legislação, e com isso eu fui montando meu material, fazendo os meus resumos e me preparando da melhor forma. Todos os seus concursos estavam na área do direito, não é isso? A maioria, sim, não era, no início não era para cargo privativo de bacharel, porque eu ainda não era formado, mas a legislação sempre era presente nessas matérias, nesses concursos. Professor, o quanto é importante essa organização de você dedicar tais horas, de você ter a meta de cumprir aquelas horas, ir no cursinho, internet, o quanto é importante isso? Olha, em concursos nós temos basicamente dois tipos de público. Um, que é a minoria, corresponde aproximadamente, segundo William Douglas, que é um famoso jurista federal especialista em concursos, seria 30% desse universo. É o caso de Caleb, são pessoas jovens, geralmente ainda pessoas que fazem universidade e dividem o tempo de estudo da universidade com o concurso. Então, geralmente são pessoas que não são casadas, não têm filhos, ainda moram com os pais, têm mais tranquilidade para se preparar. Mas a grande maioria do público que hoje se prepara para concurso, ou seja, o restante, os 70%, são pessoas que já têm família, que já têm um emprego em uma empresa privada, mas querem o emprego público pela questão da estabilidade. E aí é fundamental para os dois a disciplina, porque muitas vezes nós não temos o tempo adequado, como Caleb tinha, por exemplo, de se dedicar 5, 6, 7, às vezes até 8 horas por dia para estudar. Então a gente tem que organizar o horário, fazer o planejamento, geralmente no domingo, onde você coloca todas as atividades obrigatórias ao longo da semana, o trabalho, um médico que você tem que ir, de repente até atividades religiosas, e aí vai sobrar um tempinho que é justamente o tempo que você vai aproveitar para se dedicar ao concurso. Agora, o importante, o fundamental é a disciplina. O aluno não pode, por exemplo, passar uma semana estudando muitas horas por dia e passar 2 sem estudar nada. O interessante é que após, caso ele se prepare em uma escola preparatória, logo após a aula, no mesmo dia, ele tente revisar o conteúdo que o professor passou em sala, porque vai estar tudo fresquinho. Então fica mais fácil dele se lembrar daquilo que foi trabalhado em sala. Obviamente, se preocupando sempre com revisões, resolução de exercícios e, principalmente, depois que o edital já tiver sido lançado, resolver questões da banca para a qual ele está se preparando. Até porque, geralmente, as questões tendem a ser bastante semelhantes. Os 30% que o senhor citar aí, que tem um horário mais livre, eles têm mais chances de passar? Tem. Sem querer desiludir quem já é casado e quem já tem filhos, mas eles têm mais chances? Com certeza tem mais chances, porque mais vai ter... estudo, tem que ter quantidade e qualidade, isso soma isso no estudo? Quantidade, eu não diria muito. Até eu, quando estudava, eu fiz vários cursos universitários, nunca tive muito tempo, mas quantidade não significa qualidade. Até porque hoje nós temos, de 5 anos para cá, muitas tentações. Às vezes o aluno liga um computador, por exemplo, para estudar, aí vai dar uma olhadinha no Facebook, parte para o YouTube, e isso termina tirando sua concentração. Mas se você estudar pelo menos 2 horas por dia, com qualidade, focado, concentrado, aquela moda antiga ainda, você, o livro, as anotações, a ponta da caneta, com certeza já é um começo para que você busque essa aprovação. O Caleb só também se dedicou em tempo integral durante um período, né? Depois você começa a trabalhar e precisou reduzir a quantidade de horas para o estudo. Ainda assim, você seguiu passando em concursos. Ponto, isso mesmo, eu comecei com essa carga toda de estudo porque eu tinha tempo, mas com pouco tempo depois eu já estava trabalhando, na época na Receita Federal, então eu não conseguia mais ter esse tempo todo disponível para estudar. E como eu trabalhava numa cidade vizinha, no caso Campina Grande, eu viajava todos os dias. Então eu ia e voltava, e ainda tinha faculdade à noite.
Então, eu conseguia só estudar 4 horas, 5 horas. Com qualidade, como o professor Com qualidade. Eu tive que aumentar a minha produtividade nesse tempo, entendeu? Para poder conseguir estudar a mesma quantidade em menos tempo. A gente vai, com o tempo, se aperfeiçoando. O professor falou também em tentações. Tem um amigo que liga para sair, tem alguém que chama, tem internet, Facebook. Você tinha que resistir a isso também? Como é que você fugia dessas tentações? Com certeza, isso era bastante comum, principalmente na área de esporte, que eu gosto muito de jogar bola. Aí meus primos, meus amigos sempre me chamavam para jogar bola. Final de semana, e eu estava começando a fazer uma bateria de exercícios, aí ficava aquela tentação, né? Eu vou, não vou. Eu terminava não indo. Tinha muitas vezes que eu tirava o horário realmente para poder ter um descanso, um lazer. Que é importante também, não é isso? É importante, não pode ser radical. Mas eu me sacrifiquei bastante, eu deixei de fazer viagens, deixei de ir para churrascos, mas porque eu pensava, aquilo ali é provisório, tem uma data para terminar, e eu pensava na recompensa. O professor citou agora há pouco o William Douglas, né, considerado o papa dos concursos. Eu gravei com o William uns 5 anos atrás e ele falou que ele fez uma xerox do contra-cheque de um amigo dele, um contra-cheque gordo, e deixava colado no guarda-roupas como um incentivo para que ele chegasse naquele valor. Esse incentivo específico, você tinha alguma coisa, um foco de comprar um carro, de comprar alguma coisa assim? Existiu. No início, quando eu comecei a me preparar para o vestibular ainda, eu estava no colégio, aí eu já pensava em conseguir as primeiras colocações no vestibular. Aí eu cheguei a imprimir uma foto minha e coloquei o nome primeiro lugar, direito UFPB. Aí colei no guarda-roupa. Então toda vez que eu passava, eu olhava e me motivava, eu voltava para estudar. Não consegui o primeiro lugar, consegui passar dentro das vagas, mas aquilo ali me motivou. Depois, em relação aos concursos públicos, eu sempre tive várias motivações. Uma delas é até curiosa, é que eu disse que eu só ia namorar depois que eu passasse no concurso, porque eu sabia que eu tinha que me dedicar ao namoro, eu ter que dar atenção, e eu queria, mas eu dizia, não, eu tenho que estudar também, então eu disse, vou passar no concurso, depois que eu passar eu começo a namorar. Isso foi uma das minhas motivações também. Legal. Criar esses focos é importante, professor? Com certeza. Geralmente, um ponto também chave aí, o público de concursos não são apenas pessoas que estão se preparando pela primeira vez. Hoje, por exemplo, na escola da qual eu sou diretor, nós observamos um crescimento até surpreendente na quantidade de alunos que já são servidores, como o caso do Caleb aí, que não parou, mas que prosseguem nos estudos para buscar algo melhor. A minha irmã, por exemplo, que também está nessa trilha, passou há 2 anos para analista contábil do DENIT, quer dizer, um salário já bom, razoavelmente bom, mas está se preparando agora para auditor da Receita Federal. E juntamente com ela, mais alguns amigos que seguem o mesmo caminho. Então, importante, eu sempre comparo a preparação em concursos com o esporte. A Caleb gosta muito de jogar bola, segue também o meio esportivo. Na hora que um atleta de ponta diminuir o treinamento ou simplesmente parar, ele perde. Ele não vai conseguir ser o melhor. E é importante você colocar como foco de ser o melhor, até porque, dependendo do concurso, dependendo do cargo, não existem muitas vagas. Por exemplo, esse caso agora que eu coloquei da minha irmã, o concurso para o qual ela concorreu tinha apenas uma única vaga. E nem por isso ela e outras pessoas vão deixar de buscar aquela aprovação. Importante é disciplina, foco e nunca desistir. Bacana. Eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho, na sequência a gente volta conversando mais sobre concurso público. Fica por aí que a gente volta já. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre concurso público. Estamos recebendo o Caleb Dionísio, que foi certificado como jovem com maior número de nomeações para cargos públicos do país. Aqui também com a gente o professor Tiago Lucena, especialista em concurso. Deixa eu voltar esse bloco te perguntando o seguinte, Caleb. Alguns concursos você não passou e como é que foi tua reação ao não passar?
Isso é muito comum. Eu fiz 29 concursos. Eu não considero que eu fui aprovado nesses outros que eu fui classificado. Então, a maioria eu não passei. Então, as pessoas olham para mim com o título, né, de 10 nomeações em cargos federais, mas não imaginam as histórias também de derrotas no meio dessa trajetória, porque através dessas reprovações que a pessoa vai, se não desistir, se continuar firme, né, nos estudos, vai ganhando força para os próximos concursos. Então, era muito comum eu fazer um concurso. Teve um caso específico que foi no Supremo Tribunal. Eu fui fazer o concurso do STF logo no início, quando eu estava começando a estudar. Aí eu viajei para Brasília, meus pais gastaram dinheiro, né, com passagem, hotel. E eu todo empolgado por conta da prova, e fui fazer a prova, já vi que não fui bem. Quando saiu a classificação, fiquei, acho que mais de 5 mil a posição. Então aquilo é um balde de água fria. Se a pessoa não tiver animado, se não estiver motivado, se não estiver focado no objetivo real, que é ser aprovado, isso aí faz a gente desanimar. Eu me desanimei, mas era um desânimo que durava um dia no máximo. No outro dia eu estava estudando, porque eu sabia que era necessário eu continuar, entendeu? Se eu não desistisse, eu iria conseguir. Professor, esse balde de água fria que o Caleb cita, se a pessoa não souber reagir da melhor maneira, pode deixar ali nadar e morrer na praia, como diz a história? Pode ter ficado no meio do caminho ao concurso público? Certamente. E é aí que entra o ponto-chave da família. A família tem que servir de alicerce justamente para sustentar esse período de fraqueza, essas possíveis derrotas que o aluno vai enfrentar, vai se submeter. Então é muito importante, no caso de um jovem, que o pai, a mãe, o parceiro, o namorado, incentive. No caso de uma pessoa que já seja casada, ter o apoio do cônjuge, dos filhos, porque dependendo da preparação, muitas vezes as escolas colocam aulas aos sábados, domingos, feriados, e nem sempre esse apoio vem. Na verdade, se ele não vem, ele entra com uma desmotivação que pode até encerrar uma futura carreira, uma futura aprovação, algo promissor, não apenas para o aluno que é aprovado. Porque eu sempre digo que quando você passa no concurso, na verdade, o seu sucesso também se reporta à família. É a situação de toda a estrutura familiar que vai mudar. E aí o incentivo, com certeza, é fundamental. Ô Caleb, eu fico imaginando aqui também a sua forma de estudar. Era em casa, era trancado no quarto, era em silêncio, era ouvindo música? Como é que você encontrou a sua forma de estudar? Na verdade, assim que eu comecei, eu fiz aquele estudo tradicional, né, de entrar no cursinho. Inclusive o professor Tiago foi meu primeiro professor no cursinho, acho que era em 2008 na época. Mas aí depois de um tempo eu fui criando uma bagagem maior, aí eu comecei a estudar em casa, pelos materiais que eu adquiria na internet e até pelos meus próprios resumos que eu fazia. E acabei, assim, na tentativa e erro, criando uma metodologia que hoje eu ensino na internet, que eu chamo do tripé da aprovação, que eu divido o estudo em 3 atitudes. Primeiro, resumo. Segundo, revisão. E terceiro, resolução de questões. Porque essas 3 atitudes são fundamentais, porque o assunto é muito extenso. Então, quando a gente resume aquele assunto, a tendência é a gente facilitar a nossa revisão, porque a gente vai precisar, com o tempo, depois de 15 dias, 20 dias, estar voltando para ver aquele mesmo assunto. Então, o resumo vai facilitar as revisões. E a resolução de questões, ali serve como um termômetro, para você ver como é que está o seu nível e também para você treinar para a prova, porque tem muitos alunos que costumam fazer concursos, mas não faz questões, faz meia dúzia de questões. Eu, na minha época, fazia milhares de questões. Eu esgotava, assim, centenas de milhares de questões. Numa tarde, por exemplo, se eu estudava Direito Constitucional, eu chegava a fazer, depois de estudar aquele assunto, eu fazia 100 questões, por exemplo, logo depois que estudava aquele assunto. E das 100 questões eu acertava 99, às vezes eu fechava as 100. Isso porque eu estava treinando muito. Então, o resultado da prova vai ser reflexo daquele treinamento. Então, como eu fazia muitas questões, quando chegava na prova, eu chegava realmente preparado. E eu sempre faço, eu sempre indico resumo, revisão e resolução de questões. Esse tripé, eu acho que é a base de um estudo com qualidade. Esse método, professor, e a maneira como o Caleb desenvolve,
Cada pessoa talvez tenha a sua maneira melhor, e eu até citei música quando eu fiz a pergunta, porque eu tenho amigos que conseguem se concentrar no estudo se tiver uma música de longe. Eu não consigo de jeito nenhum, para mim eu tenho que estar em silêncio, né? Mas quer dizer, tem a coisa do particular, da maneira pessoal que cada um consegue desenvolver? Claro, cada um vai buscar a metodologia que mais se adequa à sua forma de estudar. Mas a metodologia aí que o Caleb desenvolveu aí, que ele indica, ainda é a que pode te levar mais ao sucesso. Primeiro ele colocou aí a questão dos resumos. Geralmente, as próprias apostilas que nós encontramos no mercado de concursos públicos colocam uma teoria muito extensa que fica até difícil para o aluno estudar tudo aquilo. Você pega, por exemplo, a parte de legislação em concursos na área de tribunais, é quase humanamente impossível você memorizar todas aquelas leis. Então, o ideal é você verificar como a banca trabalha, fazer um resumo daquele conteúdo voltado para a banca e aí praticar nos exercícios. E, obviamente, sempre revisando. Não adianta você estudar um assunto hoje e amanhã e passar um mês sem pegar naquele conteúdo. A resolução de questões, como o Caleb bem colocou aí, é essencial. E resolver, repito, questões da banca. Eu estava semana passada lá no cursinho e conversando com uma aluna, a aluna me disse que estava encontrando dificuldade nas questões de língua portuguesa. E perguntou se eu poderia tirar dúvidas. Beleza, acabou a aula, a gente ficou na sala, tirando as dúvidas. Quando eu fui ver, todas as questões que ela havia resolvido, na verdade, não eram questões da banca para a qual ela estava se preparando, que é a OCP, uma banca que vai realizar o concurso agora do HU de Campina Grande e de Cajazeiras. Ela estava resolvendo questões da Sesgran Rio. Quer dizer, é válido? É. Mas, poxa, se você já tem uma banca definida, então tenta focar naquela banca para ver como é que ela trabalha e vai cobrar essas questões no dia do concurso. Deixa eu perguntar também sobre o dia da prova, que às vezes é o que derruba muita gente que está preparado, mas foi nervoso, descansou pouco, não conseguiu dormir. Como é que você se preparava para o dia da prova, Caleb? O nervosismo sempre existiu. É normal, aquele friozinho na barriga. Mas como eu costumava realmente estudar muito para o concurso que eu ia fazer, eu chegava com uma certa tranquilidade, porque eu não estava ali na sorte, eu ia recorrer, chutar e sei lá. Eu ia preparado. Então, quando chegava na prova, o friozinho na barriga batia, mas quando eu começava a fazer a prova, eu ia vendo que as questões estavam fáceis, eu ia fazendo, ia marcando as questões, e ia batendo a tranquilidade, porque você vai vendo que o que você estudou realmente está sendo cobrado e você está lembrando. Então, o fato de você se preparar bem, de chegar na hora, ter estudado e chegar preparado é fundamental. Eu sempre costumava também, antes da prova, de fazer uma oração, porque eu pedi a Deus, assim, Deus me dá a tranquilidade, me dá a sabedoria para que eu possa interpretar bem essas questões e que tudo que eu estudei eu possa lembrar. E, acima de tudo, eu pedi para que Ele fizesse a vontade dele na minha vida, porque eu queria muito passar no concurso, mas eu acredito muito na vontade de Deus. Então, às vezes eu acho que um concurso que eu fiz lá em Brasília é melhor, e Deus tem um propósito aqui na Paraíba ou em Pernambuco. Então, eu fazia a minha parte, claro, estudava bastante, mas eu sempre acreditei que Deus tinha o melhor caminho para mim. Na véspera, estudo ainda ou descanso? Na véspera da prova? Eu estudava até no dia. Agora, não com aquela intensidade toda. Eu pegava os resumos, tabela de prazos, bem na tranquilidade, sem aquele desespero, entendeu? Eu não estava aprendendo nada na véspera. Na véspera é só para relembrar e olhar os resumos que eu tinha feito. Nada muito puxado. Professor, tem um comportamento específico para a gente ter na véspera, no dia da prova? Ou como o Caleb fez, ele também desenvolveu o que faria bem a ele? Ele orou porque isso traria segurança para ele? É pessoal também isso? Com certeza, a questão da oração é pessoal. Eu particularmente sou religioso, sou católico, mas eu deixo o meu aluno bem à vontade, né, em relação a isso. Mas um ponto determinante também que aconteceu com o Caleb, ele não citou, é a prática, né? Claro, ele já fez 29 concursos e aí ele termina se habituando ao hábito da prova. Um primeiro, um segundo, talvez seja mais difícil. Um segundo, um terceiro, bate a ansiedade, o nervosismo. A primeira coisa que geralmente o aluno faz quando pega a prova em mãos é folhear
ele está tão nervoso geralmente que ele nem para começar a ler o enunciado. Ele já começa folheando. Aí para, agita uma caneta, pega um chocolate, bebe uma água. Daqui para que ele comece a resolver a prova, passaram-se aí pelo menos uns 30 minutos. Então a frequência é muito importante. É muito importante que o aluno que quer entrar nesse meio de concursos públicos, por menor que seja o concurso, faça a inscrição para ele começar a desenvolver o hábito de concurso, para ele ver o tempo em que ele vai marcar o gabarito. Muitos alunos meus deixaram de passar no concurso, Caleb, porque deixaram para marcar o gabarito já no final do tempo, pensando que daria tempo e na verdade não dá. Né? E aí, uma resposta que você marca errada, a questão já está anulada porque não se aceita rasura. Então, véspera de concurso, eu particularmente indico que o aluno, no turno da manhã, participe de um aulão, de uma bisurara, porque raramente em casa ele vai ter tranquilidade. Então, participa de um aulão, depois vai para casa, descansa um pouco, faz o que o Caleb também sugeriu, pega resumos, até no dia, a prova é às 8 da manhã, às 7, você está na frente do local de prova, está lendo um resumo, de repente cai uma questão em cima daquilo que você leu há pouco tempo. Então, o importante é você se sentir bem e procurar aquilo que é melhor para o seu sucesso. A gente tem um minutinho só, o diretor está avisando. Deixa eu te perguntar o seguinte, Caleb. Essa tua certificação, né, esse teu histórico de aprovações e nomeações, te trouxe uma exposição na mídia. Você, não sei se você já compreende que você é meio que está se tornando um exemplo para pessoas, incentivando os jovens. Como é que você recebeu isso tudo que está acontecendo? Fiquei muito feliz porque foi fruto de muito esforço e ver aquele trabalho sendo reconhecido. Nunca foi minha intenção ser recordista. Meus concursos que eu fiz foi sempre buscando melhorar de vida, sempre busquei fazer um concurso melhor do que o outro para poder progredir na carreira pública, mas no final teve essas aprovações todas e eu vejo isso como uma forma de motivar as pessoas, que você que está em casa não precisa passar em 10 concursos, você só precisa ser aprovado em um concurso e esse concurso fazer a diferença na sua vida, seja um cargo que te realize e te faça feliz. É isso que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que me ouvem, que me assistem. Bacana, Caleb. Parabéns por esse histórico todo. Muito obrigado pela presença. Mais sucesso na carreira. Professor, muito obrigado também. Parabéns pelo trabalho também realizado. E portas sempre abertas aqui para vocês. Eu queria só divulgar o meu site que eu tenho, que hoje eu ajudo concurseiros, que é o fuiaprovado.com. É um site onde tem entrevistas com aprovados, onde tem dicas, tudo de forma gratuita para ajudar mais pessoas a passar também no concurso público. Bacana. Tem site da escola, professor? Não, tem um Facebook, pode falar? Pode sim. Litera Concursos, a fanpage, acessa lá que tem também informações diárias para a galera aí buscar essa aprovação. Bacana. Até a próxima, portas sempre abertas aqui para vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. O Câmara Aberta da semana termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, TV Câmara JP é o nosso endereço. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Um abraço.